minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Nós temos bons exemplos na Bíblia para a gente poder imitar e seguir. Temos vários homens que fizeram isso. Mas um exemplo principal é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é perfeito. Nós precisamos realmente nos espelhar em alguém. E Jesus disse isso: sejam meus discípulos, aprendam de mim, porque eu venci a morte. Eu estou à destra do Pai. Eu estou com a minha Bíblia aberta em Filipenses e gostaria de compartilhar com você um pouquinho dessa mensagem no capítulo 2, onde fala da vida de Jesus e é muito rico, é muito bonito e ao mesmo tempo é triste, porque a gente vê alguém descendo lá dos céus, se fazendo carne e se tornando menor que anjos, para poder estar nos dando a esperança e nos ensinando, porque sozinhos não somos capazes de encontrar Deus. E Jesus veio nos ensinar. E os ensinos de Jesus é importante para todos nós. E aqui no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Isso é importante, né? Ele vai esvaziando para ser menor. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência de Jesus foi tamanha que ele nunca se julgou igual a Deus. E ele é o próprio Deus. Tudo isso por causa de mim e por causa de você. Pensa nisso, Jesus fez justamente foi por nós. É pelos homens. Jesus nos amou com um amor tão grande. Por isso, João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele ainda fala um pouquinho aqui mais em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então lembra que, se você confessa Jesus hoje, ótimo, você está confessando Jesus como seu Senhor, na esperança da vida eterna. Mas se você não quer confessar, um dia você vai confessar que Jesus é Senhor, mas você já está perdido longe dele. Então toda a língua confessa, independente se eu quero estar com ele ou eu rejeito ele, eu vou ter que confessar ele dessa forma, né? E assim nós podemos observar. Ele continua dando as descrições para a gente estar indo ao encontro dele e saber que ele é o Senhor de nossas vidas. Essa carta aos Filipenses, ela é cheia de esperança, mostrando a nossa fragilidade e mostrando a grandeza de Deus na pessoa de Cristo, né? Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, cada um tem que tomar sua cruz e seguir Jesus. Eu tenho que desenvolver na minha vida a salvação para a vida eterna. Você tem que fazer o mesmo. Cada um tem que fazer a sua parte para o crescimento espiritual. Paulo estaria presente por pouco tempo, depois ele ia embora. Mas eles iam continuar vivendo, cuidando das suas famílias, cuidando das suas obrigações. E falar agora, no meio de tudo isso, desenvolva a sua salvação. Versículo 13, ele diz bem assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua própria vontade. Fazei tudo sem murmurações,
nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então é nesse mundo que nós vamos desenvolver a nossa salvação. É nesse mundo que nós vamos nos tornar como luz, brilhar o brilho de Jesus Cristo, brilhar a luz de Cristo com as nossas atitudes, com a nossa linguagem, com o nosso corpo, vamos brilhar. Não porque queremos aparecer diante das pessoas, mas brilhar para Deus. É Ele que fez tudo isso, é Ele que nos criou. Por isso ele diz, no meio de uma geração pervertida e corrupta, né? Preservando, depois de tudo isso, a palavra da vida. Então, cada pessoa, quando se alimenta da mensagem da cruz, que Jesus deixou, os santos apóstolos ensinaram, e a igreja veio a existir, preservando essa palavra. Essa palavra é vida. Estou preservando a palavra da vida. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O incansável Paulo e outros apóstolos, para que no dia de Cristo não vai sentir que fez trabalho em vão, porque a mensagem foi morando e fazendo morada no coração e na mente de muitas pessoas. E graças a Deus, essa mensagem chegou até mim e você nos dias de hoje. A mesma mensagem que também vai nos tornar filhos de Deus verdadeiro. Ele ainda fala um pouco mais, no versículo 17 do próprio capítulo 2. Entretanto, mesmo que seja eu já oferecido por libação, sobre o sacrifício a serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai comigo. É uma alegria mútua. Os apóstolos trabalharam, outros homens trabalharam, e a mensagem chegou até nós, a mim e você. E agora nós sentimos essa alegria de ter o evangelho puro em nossas mãos e podemos ser verdadeiros discípulos de Cristo, ser luz brilhando nesse mundo de trevas, ser luz, isso é muito importante, né? E ele ainda fala um pouquinho mais dessa alegria que ele tem de mostrar Cristo para os filipenses, uma outra cidade, e mostrar alegria para todos nós. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Ou desejo de ver os irmãos, ou vontade de saber notícia dos irmãos, porque estamos falando de uma época muito longe, onde não tinha um celular, não tinha um telefone, e às vezes até carta era difícil chegar. Difícil. Poucas pessoas tinham leituras, alguém tinha que receber, achar alguém para fazer isso. Hoje, graças a Deus, nós temos isso em nossas mãos e basicamente todos sabem ler. Pode examinar as Escrituras. Mas crescer para ser um verdadeiro discípulo de Cristo. E Paulo fala ainda, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. O mundo está cheio disso hoje, buscando o seu próprio interesse e não dessa mensagem, o interesse que outras pessoas possam crescer, o interesse de levar em uma família, em uma outra vida, a mensagem do Evangelho. Por isso eu estou sempre pedindo em nossos vídeos, seja um mensageiro do Senhor, examine o que eu estou falando, examine nas Escrituras e verifique e mande para outra pessoa, para essa pessoa se alimentar da mesma boa palavra. Esse é o sentimento que o apóstolo Paulo tinha. Por isso ele mostrou que Cristo se fez carne. Ele não se igualou a Deus, se fez pequeno, mas ele é grande. Deus o exaltou sobremaneira e diz que toda língua, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Podemos cuidar das nossas obrigações, mas a mensagem da cruz
deve ser levada adiante a outras pessoas, a outras vidas, né? E ele fala, e conheceis o seu caráter, provando, pois, serviu, está falando de Timóteo, ao Evangelho, junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Vontade de ver outros irmãos, vontade de estar com outros irmãos, vontade de compartilhar da mesma fé, cultuar o mesmo Senhor, dar louvores a Deus, brilhar como luz em um mundo de trevas, desenvolver a salvação. Esse é o ponto principal, né? Ele fala aí no versículo 23 do mesmo capítulo 2. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou convencido, persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Que esperança, que desejo de estar com os irmãos. Esse desejo de estar com os irmãos é no presente. Nós buscamos a Cristo, o desejo de estar com outros irmãos que já partiram desse mundo. Desde a época de Jesus, dos apóstolos, profetas, aqueles que estão nos aguardando embaixo do altar de Deus para receber o galardão eterno. Devemos ter esse desejo de estar juntos, como Paulo tem desejo de estar aqui. Aí ele diz no versículo 25 do mesmo capítulo 2, julguei toda a vida necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado meu irmão e cooperador, e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Que bom poder ajudar outros irmãos. Que bom ter o desejo de ajudar outros irmãos. Espero que você esteja fazendo a sua vida, orando pelos outros irmãos, aí aonde você está congregando, orando pelas pessoas que não conhecem o Evangelho, para que Deus abra a porta, acrescente a igreja. Paulo fazia isso. Nós devemos fazer isso, para assim Deus receber toda a honra e toda a glória. Visto que ele tinha saudade de todos vós, falando de Epafrodita, e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. A doença atrapalhou. E Paulo falou que ele estava angustiado, mesmo doente. Não se ausentou, ele queria estar com os irmãos também, né? Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Deus restabeleceu a vida desse servo dele, para que pudesse continuar servindo ao Senhor e fazendo o trabalho de glorificar a Deus, de adorar a Deus, companheiro. Que bom que nós temos em nosso meio irmãos desse jeito, para nos ajudar a continuar crescendo. Que bom que nós temos pessoas ao nosso lado que amam a Deus, para que a gente possa estar também juntamente com ele crescendo espiritualmente. Aí ele diz no versículo 28, mesmo capítulo 2 de Filipenses, por isso, né, tanto mais me apresso em mandá-lo, esse irmão, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Menos tristeza. O apóstolo tinha um desejo de estar, mas não pôde estar porque já estava preso em Roma. É triste isso, né? O desejo de ir e vir foi barrado pela maldade dos homens, pelo maligno que tenta de todas as formas apagar a luz do Evangelho, não só dos primeiros cristãos ou dos apóstolos, mas tenta apagar a luz do Evangelho na sua vida e na minha vida. Aí ele fala no versículo 29, recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse. Ter o privilégio, ter alegria, valorizarem homens que se dedicam, que realmente vestem a camisa do Evangelho para nos ajudar. Isso deve ser valorizado. O maligno não gosta disso, mas nós devemos amar uns aos outros. Versículo 30,
visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Esses irmãos fizeram de tudo, e Paulo por isso que tem esse amor tão grande. É um prazer a gente poder compartilhar com outros irmãos, ajudar outros irmãos a crescerem, a desenvolver os dons em nossa vida, para que a gente não fique parado no tempo. É muito bom a gente poder ter irmãos de incentivo como esse. Ele começou a falar de Jesus, que estava lá na eternidade, se humilhou, se esvaziou, se fez carne, e aí se tornou pequeno, mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Depois ele fala de cada pessoa que deve desenvolver a sua salvação onde estiver. Busque conhecer o Senhor, procure glorificar ao Senhor, mas esteja crescendo. E com pouco ele faz, citando o exemplo dele, de Timóteo e de Epafrodita, que passou à beira da morte, mas estava servindo ao Senhor. E nunca abandonaram o apóstolo, porque sabiam por que é que ele estava sofrendo, preso e já tinha sofrido perseguições. É por causa do nome santo daquele que é único, que nos deu a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E a ele toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Nós sabemos que Jesus veio e fez todo o trabalho que o Pai determinou para ele. Inclusive um dos trabalhos mais difíceis, talvez nem tenha sido ensinar o Evangelho, mas um trabalho mais difícil foi levar sobre si todo o pecado do mundo, encravando numa cruz. Tirou tudo isso para poder nos dar a esperança e nos dar a liberdade para servir o Senhor em espírito e em verdade desde já. Se você não conhece a igreja que pertence ao Senhor Jesus, procure conhecê-la. Ela está na Bíblia. E se você não consegue achar sozinho, para você, onde você está morando, poder desenvolver esse trabalho, fale comigo, mande uma mensagem para mim. Aí no vídeo, aproveite, faça um comentário, mande uma mensagem. Eu vou tentar ajudar você de onde eu estou aqui. E você com a Bíblia na mão e eu com a Bíblia na mão, para você crescer também. Que Deus lhe abençoe. Abençoe todos nós e nos dê condições e nos dê, acima de tudo, perseverança nesse caminho, porque a vida eterna é garantida. A felicidade eterna é garantida. A riqueza maior dessa vida é na eternidade. Que Deus nos abençoe. Continue sendo mensageiro do Senhor. Pode enviar essa mensagem para quantos você quiser. Se você já é inscrito, continue com a gente. Se você ainda não é inscrito, fique à vontade para se inscrever. E assim, quando eu estiver postando novos vídeos, você vai ser notificado para glorificar a Deus com a mesma mensagem do Evangelho. Que Deus nos abençoe.